Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano e esse é seu canal Justiça em Foco Notícias. Pois é, pessoal, hoje, segunda-feira, dia 8 de julho, tradicionalmente teríamos a nossa noite, de crimes que ficaram na memória. Mas, diante de um fato que ocorreu na sexta-feira, dia 5, vamos aí estar atualizando a playlist do caso Henri Borel. Não que tenha a ver com o caso em si, mas envolve um dos advogados do caso, um dos maiores e mais polêmicos advogados criminalistas do país, que é o doutor Cláudio Daledoni, que é advogado aí de doutor Jairinho. Então vamos saber o que foi que aconteceu com o doutor Cláudio Daledoni, que está enrolado aí com a justiça, foi condenado na sexta-feira passada, pessoal. Vamos ler aqui no site do G1. Advogado com atuação em crimes de repercussão nacional e mais 13 pessoas são condenados à prisão por desvio de indenização de pescadores no Paraná. Pois é, por isso, pessoal, vamos estar atualizando aí a playlist do caso Henri Borel, porque o doutor Cláudio Daledoni, aí, como já falei, é advogado de doutor Jairinho. Perdão, pessoal. Vamos lá. Cláudio Daledoni foi condenado a mais de 11 anos de prisão. Ele alega inocência e diz que vai recorrer. No total, 19 pessoas foram julgadas, 5 foram absolvidas ou tiveram crimes prescritos, pessoal. Vamos lá, vamos saber o que foi que aconteceu. O advogado Cláudio Daledoni Júnior, conhecido por atuar em casos de grande repercussão, como o doutor Jairinho, que é o caso Henri Borel, do goleiro Bruno. O do goleiro Bruno, o doutor Cláudio Daledoni deixou o caso, porque o goleiro Bruno se recusou a estar aí seguindo seus conselhos, pessoal? Mas ele atuou aí no caso Bruno, também do delegado Érico Bussetti, da Tatiana Spitz, a advogada, que foi aí, infelizmente, teve a vida ceifada pelo ex-namorado, e entre outros. E entre 14 condenados pelo desvio de indenizações pagas a pescadores prejudicados por 2 acidentes ambientais ocorridos em 2001 no litoral do Paraná. Daledoni foi condenado a mais de 11 anos de prisão em regime fechado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O advogado pode recorrer em liberdade, mas terá que usar a tornozeleira eletrônica. Pois é, pessoal, a sentença foi publicada na sexta-feira, agora dia 5 de julho, na primeira vara criminal de Paranaguá. Vamos continuar aqui. No total, 19 estavam sendo julgados. 5 foram absolvidos, como já disseram, pessoal? Foram absolvidos ou tiveram crimes prescritos, como um ex-juiz, por exemplo. E segundo a sentença, os condenados na época foram 5 advogados, 2 contadores, 2 funcionários da Justiça, atualmente um deles é advogado, 2 estudantes de Direito, que atualmente um deles é advogado, um funcionário de advocacia, um ex-cartorário e um engenheiro ambiental, pessoal. Então, esses eram aí o que o pessoal trabalhava, Eram as profissões aí que exerciam na época em que sofreram as acusações. Em nota, Daledoni disse que apenas atuou como advogado de um dos envolvidos e vai recorrer da sentença. Abre aspas aí para o doutor Daledoni. O advogado Cláudio Daledoni Júnior manifesta total surpresa com o fato de estar incluído no rol da referida decisão, já que ele não tem absolutamente qualquer relação com os fatos, afirma. Vamos lá, pessoal. A investigação. As denúncias contra os condenados foram feitas em 2014, a partir da Operação Tarafa, que apurou os crimes praticados. As investigações conduzidas pelas promotorias de justiça de Paranaguá incluíram diversos mandados de prisão e busca e apreensão cumpridos pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO. Abre aspas. As indenizações devidas aos pescadores tiveram origem em 2 acidentes ocorridos em 2001, o vazamento de óleo do polioduto Lapa, em fevereiro, e do nafta, componente químico derramado pelo navio Norma, em outubro. Os incidentes obrigaram os pescadores a deixar de trabalhar por longos períodos, o que levou a Justiça a determinar o pagamento de indenizações aos prejudicados. Fecha aspas, explicando aí o Ministério Público. Muito bem, pessoal, vamos continuar a ler aqui sobre o Dr. Cláudio Daledoni, mas antes eu quero convidar você a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias, a deixar o seu like, o seu joinha, assim o YouTube vai reconhecer que os nossos conteúdos contêm relevância e vai recomendar para pessoas tão especiais quanto você. E o que você acha aí do caso do Cláudio Daledoni? Deixe seu comentário.
muito importante para nós do canal Justiça em Foco Notícias sabermos o que vocês pensam a respeito dos nossos conteúdos. Comente aí, pessoal, o que vocês pensam aí do caso Henri Borel, do caso do doutor Cláudio Daledoni envolvido em toda essa polêmica aí, um dos maiores criminalistas do Brasil, né, pessoal? Então vamos continuar lendo aqui a respeito do assunto, né? Agora nós lemos no site G1, agora vamos para o site da UOL. Uma reportagem de Saul Goodman. Quem é o teatral advogado de Jairinho e outros? Vamos lá. Enquanto o ex-vereador Jairo de Souza Santos, o doutor Jairinho, encarava um interrogatório em 2022, outra pessoa chamou a atenção, o advogado Cláudio Daledoni Júnior. Mas quem é ele? Com o escritório sediado em Curitiba, o advogado ganhou projeção nacional na última década por defender acusados de crimes com grande repercussão. Dentre seus clientes, aparece a atriz Antônia Fontinelli, no processo que responde por associar ao YouTube o Felipe Neto a crime contra a criança, tá, pessoal? Não pode falar o nome aqui, mas você sabe, né? Crime sexual contra a criança, tá bom? É melhor ligar para o Daledoni. Com mais de 20 anos atuando em casos de tribunal do júri, Daledoni é um dos mais requisitados advogados criminalistas do país. A sua atuação e a forma como defende os seus clientes nos julgamentos, em ações que beiram a teatralidade, costumam virar notícia na imprensa. Ele se notabilizou ao defender 13 policiais militares no Paraná, acusados de matar 5 suspeitos de roubo em 2009, conseguindo a absolvição de todos. O caso é considerado um dos maiores julgamentos da história da Justiça do Paraná. Em entrevista ao UOL em 2018, ele disse acreditar que livrou mais de 100 policiais da cadeia. Ele, inclusive, é comparado por jornalistas paranaenses ao advogado Saul Goldman, que defendia o traficante Walter White da série Breaking Bad. Na ficção, o defensor popularizou o bordão "melhor ligar para o Saul". Na tradução, melhor ligar para o Saul. Diz a tradução, tá, pessoal? Jornalistas no Paraná brincam que quando alguém está muito encrencado, o suspeito costuma ser orientado a seguir a dica melhor ligar para o Dali, ou seja, Daledoni, né, pessoal? Entre aspas aqui, é uma brincadeira, mas eu não quero ser confundido com aquele que está a encobrir alguma coisa errada. Isto é uma coisa muito perigosa. Já tive situações de pessoas imaginar que eu pudesse contribuir com a ocultação de um crime, e isso não é uma coisa de advogado, nem de ser humano. Não compactuo com as atitudes fora da lei, mas se a pessoa vier a ser acusada, eu vou estar ali para defender os seus direitos. Por isso mesmo, Daledoni também é chamado, né, a voz dos odiados, por costumar e defender pessoas que cometeram crimes bastante graves, como o caso aí do Henri Borel, né, pessoal? Filhos vestidos de PM no tribunal. No julgamento dos 13 policiais, Daledoni protagonizou uma cena curiosa ao lado de 2 filhos, à época com 5 e 7 anos. Ele os vestiu com farda militar e entrou segurando a mão das crianças. Para ele, isso teria contribuído para conseguir engajamento da opinião pública para absolver os policiais do crime aí de homicídio. Abre aspas, o julgamento virou um frenesi. Foi uma coisa que eu nunca tinha visto, fecha aspas, afirmou Daledoni na ocasião, pessoal. Simulação de agressão, colega à advogada. Mas uma polêmica aí do doutor Daledoni, pessoal. Vamos lá. A atuação de Daledoni durante o julgamento de Luiz Felipe Manvalier, condenado por matar a mulher Tatiana Spitzner, a advogada, né? Em 2018, na verdade, ele era namorado dela, né? Mas, enfim, matar a mulher dele, né, em 2018 também chamou a atenção. Durante a defesa do cliente, ele simulou uma agressão física na colega de profissão, a advogada Maria Eduarda Lacerda. O caso ganhou as redes sociais e gerou a apuração da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, contra o defensor de Manvalier, né, contra o doutor Daledoni. Na ocasião, Daledoni se justificou dizendo que a atuação seria um recurso para provar que Manvalier não teria capacidade para matar Tatiane. A advogada que participou da cena afirmou que tudo foi combinado previamente. No esporte, Anderson Silva, goleiro Bruno e o caso Daniel, aquele jogador que foi morto lá também no Sul, né, pessoal? Ex-professor de Muay Thai, Daledoni Júnior chegou a ser professor de Anderson Silva, lutador de MMA e ex-campeão de UFC. A amizade entre ambos continuou e, em 2015, defendeu o atleta de acusação de doping.
Ele também atuou em defesa do goleiro Bruno, como eu já falei, né, pessoal, condenado por matar a modelo Elisa Samúdio. Mas depois, como eu já disse anteriormente, ele pediu a saída do caso, porque segundo ele, né, o Daledoni, o então atleta não quis assumir as suas responsabilidades, pessoal. Pois é. O criminalista orientou Bruno a assumir sua participação na morte da modelo e que não teria sido aceito. Abre aspas, eu discordava frontalmente disso, afirmou Daledoni na ocasião. Ainda na seara do esporte, outro caso que parou nas mãos de Daledoni foi a morte do meia, o jogador Daniel Correia, ex-jogador do São Paulo e do Botafogo, ocorrido em 2018. O principal acusado do crime, o empresário Edson Brits, o Juninho, negou inicialmente a participação, mas mudou de ideia ao ser convencido pelo advogado. Ele ainda assumiu a defesa de Cristiane e Alana Brits, acusadas de participação no homicídio do atleta. Abre aspas, eu defendo o direito do acusado. Nunca o ato dele, fecha aspas, justificou aí na ocasião o Cláudio Daledoni Júnior. Pois é, pessoal, essa foi aí o vídeo do dia, vai estar aí na playlist do caso Henri Borel, porque tem um dos advogados aí encrencado com a justiça. E aí, o que você pensa a respeito desse assunto? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal Justiça em Foco Notícias, compartilhe com seus amigos, seus familiares. E, pessoal, não se esqueça, continue conosco, acha-nos nas redes sociais, tem canal Justiça em Foco Notícias nas redes sociais e fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada, pessoal.